Bom dia. Eu sei que hoje nós estamos celebrando o Dia Internacional da Mulher, mas as mulheres são fortes, pode fazer melhor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Gratidão a Deus pela vida, pelas nossas vidas. O primeiro milagre do dia já aconteceu, que nós estamos com vida. Acordamos, temos um lar tivemos um leito para a gente dormir, coberto, ar-condicionado, alimento, mas nós estamos aqui para dar o que é o primeiro a Deus, o melhor. E hoje, em especial, é o Dia Internacional das Mulheres. Hoje isso está sendo feito por nós, por todos os homens. Você vê cada detalhe que está aí, isso daí é um ponto que nós fizemos, cada homem desse lado assim, de decoração, culinária, tudo foi feito por nós, tá? Mas, as irmãs, eu quero convidar a nobre igreja a ficar de pé. Eu quero ter uns 2 minutinhos, 3 minutinhos, só para mim fazer uma reflexão de uma passagem bíblica, junto com vocês, mulheres. Mulheres, feche seus olhos. Homens, vamos orar intercedendo por nossas esposas, filhas, amigas. Elas necessitam da nossa cobertura. Porque, Pai amado, Senhor Deus, entramos na Tua presença com um coração grato, Pai. Obrigado por cada mulher que está aqui presente. Senhor Deus, porque elas foram criadas, Senhor, conforme a Tua semelhança. Senhor Deus, para um propósito, Senhor Deus. Um propósito de celebrar, exaltar o Teu nome, Senhor Deus. Pedimos que nessa celebração, Senhor, o Senhor cure as identidades feridas, restaure o senso de valor de cada filha e desperte os propósitos que estão, Senhor Deus, adormecidos. Que o Espírito Santo de Deus, nesta manhã, Senhor Deus, nos convença. Que, Senhor Deus, convença a mim e eu também a cada mulher que nós somos a Tua imagem e semelhança. E que a verdadeira beleza que há dentro de uma mulher floresça de dentro para fora. Que este culto, Senhor Deus, nós possamos fazer, Senhor, seja um evento, mas um encontro de transformação, de encontro, Senhor Deus, contigo que é o nosso Criador, Senhor Deus. A nossa identidade, propósito, Senhor Deus, está pautado unicamente, Senhor Deus, na Tua palavra. Senhor Deus, nós te clamamos, nós te pedimos. Vem Espírito Santo, Senhor, vem falar conosco. Vem, Senhor Deus, tocar no coração de cada pessoa, de cada mulher, de cada criança. Senhor Deus, perdão pelos nossos pecados, perdão, Senhor Deus, tudo aquilo que tenta tirar a nossa paz, Senhor Deus. Tudo aquilo que tenta, Senhor Deus, destronar, Senhor Deus, a Tua palavra, o Teu reino, mas que caia por terra em nome de Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos, através de Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Amém e amém, meu irmão. Amém, meu irmão? Celebre a Deus com palmas. Eu quero ler um texto com vocês, que está no livro de João. João, capítulo 1, do verso 12. Hoje as homenagens são para as mulheres, mas também nós estamos no mês, a nossa igreja aqui, que nós estamos falando sobre identidade e propósito. Eu tenho uma identidade, eu tenho um propósito, você também. E eu quero meditar nesse texto com você. Livro de João, capítulo 1, do verso 12, que diz assim: Contudo, a todos quantos receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Mulheres, repita: filhas de Deus. Mais forte. Mais uma vez. E eu quero falar desse texto de uma forma assim, de uma história.
tá? Que é para vocês, mulheres. Que diz assim, ó. Imagine só um jardim vasto, grande. Quando a gente olha, sabe aquele, como se fosse um campo, né, que você viaja. Pastor Ferreira sempre vai ali para Roraima, vê aqueles campos que a imensidão do olhar não consegue chegar ao final daquela imensidão. Campo verde, florido, onde o Criador caminha ao entardecer. Mas nesse jardim, ele observa cada detalhe com o mesmo amor, pois cada flor floresce em um tempo diferente. Uma jovem criança. É você, mãe. Sabe? Você, mulher, esposa. Ele olha para você que carrega a responsabilidade da aliança. O mundo diz que o casamento é um peso, mas Deus diz que você é uma ajudadora poderosa. Seu propósito não é apenas cuidar de uma casa, mas de edificar um lar. Que seja um pedaço do céu onde o amor e o alicerce e a oração é a coluna. Ele olha para você, jovens, meninas, jovens. Ele olha para você e vê o brilho da descoberta. O mundo tenta roubar a sua identidade antes mesmo de você se conhecer. Mas Deus diz para você, jovens, não deixe que ninguém a despreze por ser jovem. Seu propósito é ser uma voz de coragem e pureza, provando que é possível ser livre e inteligente, mantendo o coração guardado naquele que é a sua rocha. Você, crianças, meninas. Ele olha para a pequena menina que observa as pessoas mais velhas, de maior idade. O mundo quer acelerar a sua infância, crianças. Mas o pai a toma no colo e diz: deixe vir a mim as pequeninas. O propósito de hoje é a alegria e a confiança plena. Ela nos lembra que para entrar no reino dos céus, no reino de Deus, todas precisamos ter a simplicidade de uma criança. Mas nesse jardim, minha irmã, nesse jardim de Deus, as estações se encontram. A sabedoria de casada ampara a dúvida da jovem. A pureza da criança renova o sorriso da mulher cansada. Nenhuma de vocês está sozinha. Nenhuma. Todas carregam o DNA. E o DNA de vocês são o quê? Filhas do rei. Nesta manhã, minhas mulheres, nesta manhã, a identidade de vocês de comum passa a ser de pertencimento. Pertencimento ao Criador. Ao Criador, porque Ele não fez você apenas para ser aquilo que se coloca hoje no mundo. Criança, vocês não são dominados diretamente por os jogos. Jovens, vocês não vão fazer aquilo que está ao seu alcance para uma paz que é passageira. Vocês pertencem ao Rei de Deus. E nesta manhã que nós, os homens desta igreja, nós temos um compromisso de honrá-las, de dizer que vocês são especiais para nós, dizer que nós amamos vocês. Sintam-se abraçadas, sintam-se agraciadas, mas principalmente sintam a identidade de vocês e o pertencimento. Vocês são filhas de Deus. Amém, minhas irmãs? Amém. Vamos começar.
Vocês preparem-se, vai começar, tá? É feita por nós. Só um minutinho. Deixa eu vir para cá. Prepare o lencinho, tá bom? Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãs? Deus é maravilhoso, né? É grandioso. Com uma homenagem dessa, né? Eu não sou mulher, mas o Espírito Santo com a sua presença aqui nesse lugar. Cadê as mulheres pentecostais da igreja? Glória a Deus, amém. Você já cumprimentou sua irmã, seu irmão hoje pela manhã? Se você ainda não fez isso, nesse primeiro momento, vamos cumprimentar nossos irmãos, nossas irmãs, vamos sair do seu lugar. E aí, enquanto vocês vão fazendo isso, nós vamos cantando uma música aqui de comunhão, amém? Abraça seu irmão, sua irmã, diga que ela tá bonita, diga que ela é bem-vinda. Eu venho falar do valor que você tem. Vamos lá, o Espírito Santo está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode perceber que pra ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Aleluias, glória a Deus, aplauda o Senhor, irmãos. Glórias a Jesus. Vamos tomando seus lugares, né? Vamos dando continuidade. Deus é maravilhoso. Cada abraço desse que você está recebendo, o Espírito Santo está usando você para abraçar o seu irmão, abraçar a sua irmã. E você está recebendo esse abraço do Espírito Santo. Você acredita que Ele está aqui nessa manhã?
Glória a Deus. Não é para se sentar não ainda. Vamos continuar de pé. Vamos continuar louvando, glorificando, exaltando o nome do Senhor, porque Ele está aqui nessa manhã. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Quem acredita que Deus está aqui nessa manhã? Glória a Deus. Então vamos cantar assim, ó. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Mais uma vez. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Mais uma vez para dizer que Ele está aqui. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Só pra te adorar, fazer teu nome tirar o louvor que é devido. Estamos Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face, queremos aqui, e a tua morte, crucifica todos nós, teu completo acesso ao coração do Pai. Véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar. Adore o Senhor, meu irmão, essa manhã. Fazer teu nome louvor
Aleluias, glória a Deus, aleluias, aleluias. Feche seus olhos, meu irmão, minha irmã, nessa manhã. Deus está aqui nesse lugar, aleluias. O céu está dominando esse lugar, o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Você, minha irmã, você, mulher que está aqui, está entristecida, o Senhor quer te fortalecer nessa manhã. O Senhor, Ele quer falar com você nessa manhã. O Espírito Santo está aqui para falar com você. Deus que criou os céus e a terra, Ele é grande, Ele é maior, Ele é grandioso. Aleluias, aleluias, porque Deus, aleluias, Ele nunca vai nos desamparar, irmãos. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Bom dia, igreja, se você sabe. Me levanto até me deitar, a bondade de Deus. Esse é o todo tempo, todo tempo tu és tua presença me conforta. Eu sei que és o Pai, e a mim é. Eu vivo na vontade de Deus. Esse é o todo tempo. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Aleluias, glória a Deus. Quem acredita na bondade de Deus nessa manhã? Aleluias. Deus é grande, Deus é maior. Muito obrigado, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por cada um aqui nesta manhã. Aleluias.
chamar o pregador da manhã, nosso querido e amado pastor Ferreira. Dessa vez eu que fui fraco. Agora sim. Bom dia, meus irmãos. Glória a Deus. Hoje em especial as mulheres, né, pelo esse Dia Internacional. Que o Senhor esteja com vocês, que vocês continuem, as casadas auxiliando seus maridos, as solteiras obedecendo seus pais e fazendo o que é melhor. Porque é assim que o Senhor quer. Filhos e filhas obedientes. Amém? Glorificado seja o teu nome, Pai. Somente a Ti toda a honra e toda a glória. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai de graça e bondade, te agradecemos, meu Deus, por mais esse dia, essa manhã esplendorosa, Pai, ao qual Tu estás nos dando a oportunidade de estar aqui na Tua presença para compartilhar com meus irmãos a Tua palavra, Pai. Que não haja interferência, meu Deus, nem do homem, nem de Satanás, nem de qualquer força maligna, Pai. Que a Tua presença, que é notória nesse lugar, meu Deus, ela esteja exaltando nossos irmãos a simplesmente confiar em Ti, com toda a nossa força, meu Pai, com toda a nossa obediência. Sabemos que Tu és o nosso provedor, que Tu nos despertasse pela manhã para estar aqui, meu Deus, e eu te agradeço pela Tua graça e a Tua misericórdia. Fica conosco, Pai, ocupa o Teu lugar de honra nesse lugar. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Bem, já foi dito essa palavra aqui, que está em João, mas eu vou repeti-la aqui. Nunca é demais esse alimento que nós temos, que o Senhor nos oferece, o Senhor nos dá, que nos presenteia, que nos agracia. Amém. E falando da palavra de Deus, aqui está em João capítulo 1, versículo 12. A nossa identidade, o que somos, qual o nosso propósito e o que somos realmente. Vamos ficar de pé, meus irmãos, para receber com amor a palavra do nosso Pai, o verdadeiro Deus, esse que está no nosso meio. Capítulo 1, verso 12 do livro de João, do seu Evangelho, diz assim: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Vejam a graça que o Senhor nos dá. A nossa identidade. Filhos de Deus. Isso é o que nós somos. E nós temos um propósito, servir ao Senhor verdadeiramente. Porque aqui, através da sua palavra, Ele nos ensina, nos diz como devemos proceder, como devemos estar antenados nas suas instruções. Podem sentar, meus irmãos. Hoje nós vamos ler vários versículos, mas voltado a isso. Voltado ao que nós somos. E ao nosso propósito aqui na terra. Não viemos só para
nos alimentar, encher o bucho e depois morrermos. Não. Nascemos, estamos crescendo e um dia vamos ao Pai. Ele preparou um lugar especial para nós. E Ele quer que todos nós estejamos lá com Ele. Porque esse lugar é maravilhoso. Não conhecemos, mas imaginamos, como Ele já relata aqui na sua palavra. E outra coisa, tem lugar para todos. E muitas pessoas simplesmente estão adiando esse compromisso com o Senhor. Estão protelando isso e pode ser tarde demais. Então é nosso dever, como filhos de Deus, proclamar esse evangelho, proclamar essa boa nova. Estamos aqui nessa direção e queremos que todas as pessoas, aquelas que nós conhecemos e até mesmo a quem não conhecemos, nós vamos conhecer, mostrar o quão o Senhor é maravilhoso e o quão Ele pode transformar nossas vidas, assim como transformou as nossas. Assim como transformou as nossas vidas. Eu me sinto muito bem. Me sentia bem antes de conhecer Cristo, de ter uma intimidade com Ele. E agora me sinto melhor, porque faço as coisas que Ele quer. Procuro fazer. É lógico que nessa caminhada, podendo sair aqui da igreja, podemos cometer algum erro, algum equívoco. Somos humanos, né? E podemos falhar. Mas uma coisa eu garanto a vocês: o Senhor não falha conosco. O Senhor está sempre nos ouvindo. Seus ouvidos estão inclinados para nos ouvir. Está a nosso favor. É quem guerreia conosco. É quem está no controle de tudo. As coisas estão acontecendo aí afora. Guerras, mortes, destruição. Mas o Senhor está no controle, eu creio. Eu creio. Mas Ele fala aqui na sua palavra que essas dores viriam. Pode ser que se termine daqui a 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, ou daqui a 4 séculos, 4 milênios, não sabemos. Tudo está no controle do Senhor. E nós, como seus filhos, o obedeceremos e glorificaremos o seu santo nome. Amém, meus irmãos? Glorificado seja o nome do Senhor. E essa passagem aqui, que o Senhor fala que somos seus filhos, né, que está aqui em João 1,12, também está em 1 João 3,1 e em Romanos 9,16. O Senhor testificando ali, dizendo, confirmando: vocês são meus filhos. Vocês são aquele que eu peguei para cuidar. Filhos. E outra coisa que o Senhor diz também, como eu comentei antes, todos podem ser filhos. Todos. Porque nós anunciamos isso. Nós proclamamos isso. Nós dizemos às pessoas que o Senhor está para nos receber, assim como uma criança recém-nascida, né? E isso é maravilhoso, porque nós temos alguém que nos segura no colo, que nos dá atenção, que é a motivação das nossas idas e vindas, porque estamos indo em segurança. Nós temos que confiar nesse Pai. Devemos confiar nesse Pai. E Ele quer que estejamos sempre confiando nele. Outra passagem que está em Gálatas 4:7, que ele diz que somos herdeiros dele. Somos herdeiros de Deus. Além de filhos, somos herdeiros. Que eram só ao seu povo escolhido, mas isso chegou até nós. Então nós temos esse privilégio de usufruir dessa herança. Não estou falando só em termos materiais, mas aquilo, a principal conquista, o seu reino.
aquilo que Ele nos preparou para depois que deixarmos aqui a terra. Deixarmos esse laboratório. Porque aqui nós estamos aprendendo e lá nós vamos viver, ter a convivência com o Senhor. Vamos caminhar nas ruas que Ele preparou. Ter os lugares especiais que Ele preparou para nós. Não sentiremos mais dores, nem tristezas. Viveremos momentos felizes na presença do Pai. E é isso que Ele tem. É essa herança que Ele nos deixou. E nós temos que tomar posse disso. Tomar posse disso, porque através do seu Filho, de Jesus, nós conquistamos isso. Na realidade, nós não conquistamos nada, nós ganhamos, fomos presenteados, fomos agraciados. O Senhor nos deu esse presente. Então vamos usufruir, vamos pensar assim, nos momentos difíceis que vamos ter, que teremos com certeza, né? Saberemos que o Senhor nos preparou algo melhor. Nos momentos felizes e alegres, vamos compartilhar com o Senhor. Vamos compartilhar essa alegria de estar na sua presença e saber que Ele preparou o melhor para nós. Como consequência dessa obediência, nós viveremos bem, né? Ganharemos presentes, porque o Senhor nos presenteia com trabalho, com família, né? Com bens, com o suprimento, né? Olha ali, os homens hoje ficaram aos cuidados de tudo, inclusive do alimento. Olha o nosso amigo e irmão querido Benivaldo ali, com muito carinho, preparando as coisas. Gil, Leã, todos os homens, todos que prepararam tudo isso, né? Eu acredito que pelo menos uma vez a cada semestre ou trimestre, eu ia dizer mês, mas mês é muita coisa, os homens podem se dar esse prazer de fazer essas coisas, porque isso é prazeroso, meus irmãos, né? Não só pelo esse dia especial de vocês, mas é prazeroso para nós. É prazeroso como você está em família, está vendo a sua esposa, seus filhos, e fazer as coisas para eles. Então, da mesma forma, a gente tem esse prazer de fazer as coisas para os irmãos e as irmãs, né? Isso nos dá essa alegria. Isso nos dá a vontade de cada vez querer mais do Senhor. Ser mais obediente às suas instruções. Fazer conforme a sua vontade. E a vontade dele é que sejamos assim, alegres, felizes, atenciosos, obedientes à sua palavra. Porque somos herdeiros. Além de filhos, somos herdeiros. Amém, meus irmãos? Em 2 Coríntios 5,17 fala que a partir do momento que nós o conhecemos, somos uma nova criatura. E essas mudanças, além de nós sentirmos isso, as pessoas que nos cercam, aquelas que nos conhecem, percebem isso. Você está de uma forma diferente. Você sente essa alegria, esse prazer de estar na presença do Senhor, de receber suas instruções e saber que houve mudança na sua vida. Houve mudança no seu proceder, da forma que você trata as pessoas. Até mesmo nas vezes que você se altera, você faz essa autorreflexão. Eu não fiz de uma maneira correta. Será que Jesus faria assim? Não. Então eu tenho que segui-lo, eu tenho que imitá-lo. Eu tenho que fazer com que as pessoas, né, sejam contagiadas com isso e façam isso com outras pessoas. É uma forma de você alegrar o seu coração de aquela outra pessoa que está ao seu lado, que você acabou de conhecer, mas que você a tratou de uma forma tão especial que você se sentiu bem. É como você dar um presente a alguém, vamos dizer assim, eu já trabalhei assim num lugar que você vai dar um presente e eu não conhecia o meu amigo oculto, mas eu dei um presente e fiquei tão feliz naquele momento, porque aquela pessoa recebeu de tão carinho, nem sabia o que era, nem recebeu o pacotinho, né?
O financeiro também não era muito bom, não podia dar algo extravagante, mas foi uma lembrança, foi algo que naquele momento eu trouxe alegria a ele e fiquei muito feliz também. Mais feliz do presente do que eu recebi. Eu fiquei mais feliz em dar do que em receber. Mas isso é a prática do amor do Senhor. Porque ele veio aqui para ser servo. Jesus veio aqui para ser servo. Então ele mais fez pelos outros, né? E isso tornava feliz. Esse aprendizado. Deixar as pessoas felizes, alegres com a sua presença, com a cura, com o tirar do cativo, do deixar de ser prisioneiro de Satanás, de alguma enfermidade. Então é dessa forma que o Senhor quer que façamos, que fiquemos felizes com todas as obras que vamos fazer. Por mais que pese do nosso bolso, mas é gratificante servir ao Senhor verdadeiramente. Porque você é uma nova criatura. Você nasceu de novo. Você não deve ter a ideia do fariseu que disse: como é que eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Então você tem que entender que você é uma nova pessoa. Você vai sentir isso e as pessoas vão perceber isso na sua vida. Você está sendo um servo fiel e dedicado à obra de Deus. E é isso que o Senhor quer de cada um de nós. É essa a nossa identidade. É essa mudança. Esse é o novo DNA. Você mudou. Você é uma nova criatura. Você nasceu de novo. Amém? Em Efésios 2:10, diz que nós somos uma criação de Deus. E foi. O Senhor nos criou. O Senhor nos formou. Ele preparou tudo especialmente, né? Teve o Adão e nós somos descendência dele, mas ele melhorou isso a partir de Jesus. Porque Adão caiu, Jesus subiu, foi aos céus, deu sua vida por nós. Então essa criação que o Senhor disse que foi perfeita e nós observamos em nós. Nós temos que fazer essa autoanálise em nossas vidas. Nós temos que estar nos reinventando. Sermos pessoas melhores. Façamos as nossas reflexões do nosso dia. Não vamos deixar para fazer isso da semana, mas no final do dia, quando terminarmos nosso dia, quando formos deitarmos, dormir, termos um sono reparador, nós vamos fazer isso. O que eu fiz no meu dia, o que eu fiz nesse dia. Eu sou uma criação perfeita do Senhor. Ele me criou perfeito. Perfeito é o meu intelecto. E eu tenho que usar isso em favor do que ele me ensina. Em favor de mim e de outras pessoas. Não só de mim, eu não tenho que ser essa pessoa mesquinha, egoísta. Mas eu tenho que compartilhar isso. Falar disso. Uma criação de Deus. O DNA de Deus. Cristo tem que ser o nosso referencial sempre. Cristo tem que ser o referencial sempre. Somos seus imitadores e queremos ser. Queremos ser imitadores de Deus. Amém, meus irmãos? Primeiro Coríntios 6, 19 e 20 fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Vejam. O Senhor tem cada um de nós, tem um templo especial, né? Cada um de nós somos o templo do Espírito Santo. Isso é maravilhoso, saber
que você tem Deus, tem o Espírito Santo, Deus dentro de você. Está ao seu lado, caminhando, quer te ouvir, quer compartilhar as tuas alegrias, quer te tirar de qualquer dificuldade, de qualquer adversidade, de qualquer encrenca que às vezes você tentando fazer o melhor acabou fazendo o contrário, deu um efeito contrário. Mas isso aconteceu porque você não o buscou primeiramente. Antes de tomar certas atitudes, você acabou se precipitando em gestos, em palavras, em atitudes. Mas o Senhor quer consertar isso em suas vidas. Quando Ele diz, arrependa-se, venha a mim, arrependam-se. Se cometi algo que não foi agradável ao Senhor, Senhor, estou arrependido. Sabemos que teremos consequência disso, de erros, porque erros vão trazer consequências. Mas o Senhor é misericordioso. O Senhor quer tratar com cada um de nós de uma forma especial. Temos que cuidar bem desse tempo. No físico, no nosso íntimo. Temos que cuidar bem da casa do Senhor. Como é cuidar? Não é só deixá-la limpa. Não, é receber bem os irmãos. Saber o que você está precisando. Compartilhar alegrias. Compartilhar alegrias, isso é ótimo. Vou contar para vocês uma nova, aquilo que aconteceu de bom para mim. E eu quero compartilhar isso com vocês. Algo maravilhoso. Ainda estamos alegres, felizes. E lembrado, sábado retrasado, casamento ali do Benivaldo, da Nilda, servos do Senhor. Alegria, estou feliz por vocês. Acredito que toda a igreja esteja feliz por vocês. E quer o melhor para vocês. Assim como quer o melhor para cada um de nós. Cada um querendo o melhor. Assim como nós fizemos aqui logo no início, né? Compartilhamos a alegria, não só das mulheres, né? Mas elas compartilharam essa alegria de estar aqui. Cumprimentar umas às outras. A alegria, a convivência, é estar em unidade. Estarmos felizes, porque o Senhor nos quer feliz. Quer ter essa alegria conosco, compartilhar essa alegria. Acho que eu estou falando aqui longe do microfone. Agora que eu estou me ouvindo, meu Deus do céu. Então vou falar tudo de novo. Começar tudo de novo aqui, né? Somos filhos, herdeiros, nova criatura, templo, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo. Isso está em 1 Pedro. O que eu posso falar disso? O ser humano foi escolhido, é especial. O ser humano é especial. Deus nos trata de uma forma especial. É constrangedor a gente, tanto amor. Só mesmo o Senhor. Na sua identidade, você é sal e luz do mundo. Mateus 5, 13, 14. A gente está aqui passeando nessas virtudes que o Senhor nos dá. E ver o quanto a Bíblia nos exalta. Quanto a palavra de Deus nos exalta. O Senhor quer nos exaltar. O Senhor quer que estejamos sempre ali. Top. Bem bajulado. O Senhor nos bajula dessa forma. Me sinto bajulado. Verdade, meus irmãos. Porque ele fala que eu sou templo, que eu sou criação perfeita, sou uma nova criatura, um herdeiro.
um herdeiro dele. Né? Vamos fazer parte do seu reino. E que eu sou sal e luz. O sal vai dar o sabor, a luz vai iluminar, a luz de Jesus. Eu tenho que ter essa identidade. Eu tenho que ter esse DNA. Eu tenho que mostrar para as pessoas ao meu lado de que forma eu fui transformado. Eu fui agraciado com a presença do Senhor na minha vida. E nós temos que fazer isso, cada um de nós, em nossas vidas. Porque a mudança é natural. Mais que vencedores, Romanos 8,37, mais que vencedores. Eu quando leio essa passagem, né? Quando o Senhor nos diz que somos mais que vencedores, nós só somos autorizados a tomar posse das batalhas vencidas pelo Senhor. As batalhas são dele. As conquistas são dele. Ele nos dá a habilidade. E nós vencemos porque ele venceu por nós. O Senhor venceu por nós. Então, é aquele filho querido. Está aqui de presente para você, de bandeja. Né? Aqui, estou te dando de bandeja. E vamos tomar posse, porque o Senhor quer que tomemos posse das suas vitórias. Os despojos das suas vitórias. Nos autoriza a tomar posse. E queremos fazê-los, usufruir de todos os presentes, de todos os bens, de saúde. Mas assim como pediu Salomão, nós também temos que pedir de sabedoria. Temos que saber lidar com essas conquistas. Tá? Porque muitas pessoas recebem essas conquistas, né, e usam de uma forma inescrupulosa, né, com soberba, com arrogância. Vamos esquecer isso. Vamos seguir o DNA de Cristo, a humildade, compartilhar isso com todos, as vitórias. Filipenses 3:20 fala que nós somos cidadãos dos céus. Cidadãos dos céus. Que conquista, né? Enquanto alguns recebem chaves das cidades, são cidadãos especial da cidade, nós queremos ser cidadãos dos céus. É esse o nosso objetivo. É essa conquista maior. Que não é nosso, é um presente do Senhor para cada um de nós. Somos propriedade exclusiva do Senhor. E queremos aprender mais e mais com eles, compartilhar esse aprendizado. Obrigado, meu irmão. Eu pensei que hoje eu ia ser servido por uma mulher. Brincadeiras à parte, meus queridos. Em João 15:8, o Senhor quer que temos que dar frutos. Somos os ramos dessa árvore frutífera. Somos os ramos dessa árvore frutífera que é o Senhor Jesus. E, com exceção da jabuticaba e a jaca, os galhos dão os frutos. Né? Porque é o tronco que dá da jabuticaba e da jaca. Mas nós somos esses membros na qual seremos frutíferos. E é o que o Senhor quer. O Senhor está nos ensinando. Está nos direcionando a isso. Para darmos frutos. E o que é isso, meu irmão? Dar frutos.
é compartilhar essa alegria de servir o Senhor e ter as respostas. Muitas vezes as respostas não vêm no tempo que queremos, mas nós temos que respeitar o tempo do Senhor, obedecê-la. Seremos árvores frutíferas, é o que o Senhor quer. Amém? Bem, o Senhor falou da nossa identidade. E para que fomos chamados? Para que fomos chamados? Para servir ao Senhor. Como fala em João 15:15, não como servos, mas amigos de Cristo. Estamos aprendendo com Ele, vamos seguir, vamos imitá-lo. Somos seus amigos de Cristo, nosso irmão, filho de Deus, filhos de Deus, atenciosos na sua palavra, cumpridor delas. O Senhor sempre educado, nos escolheu especialmente, cada um de nós, mas Ele sugere que façamos dessa forma, da forma que Ele nos ensina. Esse é o nosso manual de vida. É isso que precisamos aprender mais e mais, buscar mais e mais a palavra do Senhor, para seguirmos em frente, rumo ao alvo. A casa já está preparada. Vamos tomar posse dela, amém? Embaixadores de Cristo. Deus nos usa para levarmos sua mensagem. E qual é a sua mensagem? É a salvação. Queremos ser salvos. E queremos que todos sejam salvos. Todos, sem exceção. Desde aquela pessoa. Nós temos. Eu sou totalmente contrário à guerra. Totalmente contrário. Né? Guerra não é solução, é destruição. É destruição. Nós estamos vendo o que está acontecendo por aí, mundo afora. Quando o Senhor fala que a sua palavra tem que todos ficarem sabendo dela, tem que chegar a todos, são a todos. Porque a pessoa que pensa em destruição, em destruir fulano, cicrano, beltrano, está seguindo instruções do maligno. Deus é amor. É justiça, é amor. Nós temos que entender isso. Nós temos que estar satisfeitos com aquilo que temos. Aquilo que temos. E se nós formos analisar, nós temos muito. O Senhor nos dá muito. O Senhor nos dá com sobras. Para que tenhamos esse coração que compartilhe isso. O Senhor nos chamou para ser embaixadores de Cristo, ou seja, fazer as coisas que Cristo nos deixou aqui, o seu estatuto, os seus desígnios, falar desse imensurável amor, falar da salvação. Não é só para mim, é para todos. A salvação é para todos. Proclamar que só Jesus salva, o único Deus verdadeiro. João 17:3. Só Jesus salva. O caminho é Jesus. E aqui nós voltamos a João 1:12. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se formarem filhos de Deus. Então, nós só vamos desfrutar de tudo que o Senhor nos preparou
através de Cristo, do relacionamento que vamos ter com Ele, dessa identidade que criamos com Ele, fazer as coisas conforme Ele nos orienta. O mundo pode nos odiar. Pessoas que até então eram nossos amigos, e isso aconteceu comigo, né? Se afastam. Mas nós não viemos aqui para servir o mundo, nós viemos aqui para servir a Cristo, ao Senhor, nosso Salvador, que pagou um preço altíssimo por nós. Cristo, e somente Ele salva. Amém, meus irmãos? Está em João 15:18. Amar uns aos outros como Jesus nos ama, né? João 13:34. Às vezes é difícil, né? A gente cria uma antipatia por pessoas que nós nem conhecemos. Vemos ali, mas não gostamos dele. Ou alguém comentou a respeito dele que você já tomou as dores de outra pessoa. Mas Jesus está dizendo aqui, amar uns aos outros. Amar uns aos outros. Vamos esquecer isso. Aquela pessoa que olha, vamos fazer o seguinte, vamos amá-lo. Vamos amá-lo. É dessa forma que nós temos que proceder, né? Nós não temos que compactuar com isso, né? Aderindo a essa antipatia, sem mesmo ter conhecido a pessoa. Mas vamos falar aqui do nosso amigo que chegou e está desanimado, está aborrecido, chateado com a outra pessoa, e diz assim, vamos amá-lo. É dessa forma que Jesus quer que façamos, amar uns aos outros. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Vamos amar, né? O vizinho às vezes joga um lixo pro nosso lado, a gente fica aborrecido. Mas vamos pegar esse lixo e botar lá fora, né? Eu lembrei agora da situação, meu cunhado foi fazer um passeio lá no Curitiba. Aí ele estava na rodoviária esperando o ônibus que ele ia para... Não me lembro qual era a outra cidade que ele ia. Estava em Curitiba, saiu, aí estava na rodoviária. Aí pegou um bombonzinho, botou na boca, amassou e jogou, né? Aí olhou um cidadão para ele e diz bem assim, pegou a embalagem, botou no lixo, dessa vez eu vou fazer para o senhor, mas da próxima o senhor já faz dessa maneira. Isso para ele foi algo como... Eu não sei como explicar, mas foi como se fosse uma bofetada que o camarada tivesse dado nele. Só pelo fato, não de reprimir, mas mostrar como ele deve proceder, como ele deve fazer o certo. Lugar de lixo é na lixeira. Mas a gente não vai por aí sair criticando todo mundo, né? Mas aquela oportunidade que nós vamos ter, nós temos que aproveitar. Não só para falar de lixo, mas falar do amor de Jesus. É essa a oportunidade, é isso que o Senhor quer como seu embaixador. Falar do seu amor. Ele criou uma comissão. Fazer discípulos por todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está em Mateus 28:19. E é isso que o Senhor quer que façamos. Sejamos seus embaixadores. É para isso que fomos chamados. A partir do momento que você conheceu Cristo, que você é um seguidor dele, você tem que compartilhar isso. Você tem que seguir o seu chamado. E nós somos templo. O Espírito Santo está dizendo, está lhe incomodando de vez em quando você deixa passar uma oportunidade como essa, de servir o Senhor verdadeiramente, de falar desse amor, de falar de quão maravilhoso é servir a Cristo. Amém, meus irmãos? Glorificado, exaltado seja o teu santo nome, Pai. Somente a Ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração.
Antes de encerrar, eu queria aqui recitar um poema. Está aqui na Bíblia. Especialmente as mulheres, as homenageadas de hoje, aliás, de todos os dias, né? O Dia Internacional da Mulher são 365 dias no ano, né? Do homem também. Amém? Porque é uma química maravilhosa, né? Homem e mulher. Quando o Senhor fala que é só uma carne, ele está certíssimo, porque toda a sua criação é perfeita. Toda a criação do Senhor é perfeita. Provérbios 31, a partir do verso 10, que diz assim, especialmente para as mulheres isso, tá? Amém, meus irmãos? Uma esposa exemplar, feliz quem a encontra. Eu encontrei, meus irmãos, uma esposa exemplar. Amém? Esse ano fizemos 42 anos. Ela me aturando, porque conforme a idade, isso é os homens, hein? Conforme a idade vai passando, a gente vai criando hábitos, né? Às vezes a gente vê um gesto de qualquer pessoa e aquilo te incomoda. Mas aí você tem que fazer essa reflexão. Eu já fiz isso, eu já passei por isso. E aquele jovem às vezes olha para ele, pô, você é um velho chato, né? Mas você vai chegar nessa idade, você vai perceber que vai ter um jovem te tirando a paz, porque está fazendo certas coisas que você não faria mais, mas que você já fez. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Eu quero só comentar aqui. Prepara comida e dá tarefa às suas servas. Quando a esposa não tem serva, é o marido que é o servo, meus irmãos. Entendeu? Quando não tem a serva em casa, é o maridão que vai fazer essas tarefas aqui, né? Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo. E a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Trabalha, né? Trabalha. Esse aqui está falando de trabalho. Eu tenho um exemplo lá em casa. Se duvidar, minha esposa trabalha mais do que eu, né? Mas a gente 50% para cada. Certo, meu amor? Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para a sua cama. Veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma como assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade.
Sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia. Te amo, meu amor. Dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, meus irmãos. Ficar de pé. Bem, deu fome agora. Mas antes de encerrarmos, alguns homens valorosos querem fazer aqui uma homenagem. Sim, aqui. Pode ver. Ah! Sorry. Antes de passar a palavra aos homens, vamos honrar o Senhor com nossos dízimos e ofertas. Vamos nos preparar para dar ao Senhor tudo aquilo que é de direito. O maior tributo que o Senhor quer é a obediência, é a sua adoração. Mas também temos que ajudar na sua obra. E a sua obra precisa de recursos. Amém, meus irmãos? Vamos nos pôr de pé, vamos levantar aqui nossos envelopes. Aqueles que não trouxeram hoje, que botem suas mãos nos corações e possamos ser útil ao Senhor, não só com valores, mas com o nosso trabalho, nosso tempo, com nossa obediência. Senhor, nosso Deus e Pai de graça e bondade, te agradecemos, meu Deus, porque Tu és misericordioso e nos dá a oportunidade de contribuir para a Tua grande e boa obra, Pai. Obrigado por nos ajudar, nos dando trabalho, nos dando a provisão, por alimentar a nossa família, por alimentar nossos amigos. Que a Tua, Pai, a Tua provisão não esteja somente comigo, mas esteja com todos. Todos precisam desse Teu amor. Aqueles que não Te conhecem serão anunciados, será proclamado a eles, Pai, o quanto és maravilhoso, o quanto providencias o pão de cada dia, o trabalho, os livramentos. Muito obrigado, meu Deus. Eu te agradeço por nos dar o privilégio de dizimar aqui na Tua casa. Aquelas pessoas, aqueles irmãos que não puderam trazer hoje, mas que Tu venhas provi-los, Pai, com toda sorte de bênçãos. É o que te pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Enquanto toca o louvor, você se aproxima aqui do agasalfilácio. Minha prima querida. Amém, amém. Amém. Você pode sentar nessa manhã? Bom dia. A gente vai ter um momento aqui rapidinho, vai ser bem rápido, tá? Não vai demorar muito porque tá todo mundo com fome já. Eu queria que você que tem alguma palavra para falar para sua esposa, para sua mãe, para sua filha, tá? É o momento. Aproveite. Próxima vez só no próximo ano, hein? Então, aqui na frente.
Então, já tem alguns rapazes ali na fila, tá? Aí, você que tiver alguma coisa aí, pode vir só falar uma palavra de bênção ou agradecimento. Amém? Então, o Gil vai começar ali rapidamente. Aí, depois você pode vir na sequência. Quer subir? Amém. Eu vou, logo no início eu já parabenizei todas as mulheres, mas em especial eu quero parabenizar as mulheres lá de casa, porque elas que mandam, tá? Em especial a minha esposa. Eu estava pensando assim, pedindo de Deus uma forma de honrá-la, que é muito pouco, tá bom, amor? Diante de tudo que nós já quase 20 anos estamos juntos, tá? Muito aprendizado. E em Provérbios 31:10, ele diz assim, a NVI, né? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de rubis, tá? Então, o que ele quer dizer com isso? Que um rubi, essa pedra é muito rara. Ela é muito rara. O rubi, e quando as pessoas encontram uma pedra preciosa, encontram um ouro, na mão de um ourive, de uma pessoa que sabe fazer o processo de joias preciosas, ela se torna outras joias preciosas. E só que você é muito mais do que isso. A Bíblia está falando aqui e eu quero dizer para você que você é muito mais do que isso. Você é única. Você tem uma identidade, você tem um propósito. E eu quero te honrar aqui nesta noite, nesta manhã, tá? Juntamente também com as outras pedras preciosas que gerou de você, que é as nossas filhas. Eu e Danilo, nós teremos honrar você. Por favor, meu amor. Radassa, Marissa. Vamos descer daqui. Próximo já pode vir aqui, ó. Sem briga, sem briga. O Gil botou o nível lá em cima, hein? É, mano. Um minuto. Amém. Mais uma vez, né? Quero aqui deixar umas palavrinhas, né? Nesse 1 minuto que o nosso líder está nos dando aqui. Quero parabenizar aqui, principalmente minha esposa, né? Dizer que a amo muito, né? Seu presente foi entregue já uns 2 dias antes e ela sabe disso, né? As minhas irmãs, a Rai e a Anacleia, né? E não poderia deixar de falar eu digo minha mãe espiritual, a irmã Edilene, né? Por onde eu for nesse mundo eu vou falar que o Espírito Santo usou a vida dela para me tirar, né, de um mundo ruim para estar aqui hoje vivendo com vocês em um mundo bom. Amém? Então quero dizer para todas as mulheres, feliz Dia das Mulheres, que você é especial, você é valorosa, você é luz para os homens. Amém. Amém, amém. Próximo. Tentar ser bem breve. Primeiramente, falar para minha esposa um poema que eu coloquei no meu coração e eu escrevi. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Ninguém igual a você não vi jamais. Tirando a brincadeira, queria agradecer, fazer aqui um agradecimento especial a 3 mulheres. 3 mulheres que eu admiro muito, que é primeiramente a minha esposa, né? Alguém que tem me suportado, que eu não sou fácil. Só ela sabe, quem convive comigo sabe que eu não sou fácil. Mas é uma pessoa que me completa todos os dias, que me ajuda a ser um homem melhor, uma pessoa melhor. É meu combustível de todos os dias. Quando eu
Quando eu acordo, quando eu chego em casa, meu combustível é ela. Tudo está em torno de você, meu amor, e eu te amo muito. E outra pessoa que eu queria agradecer muito é a minha sogra, que tem sido mais que uma sogra, tem sido uma verdadeira mãe. Talvez assim, uma mãe totalmente diferente, é alguém que conversa, é alguém que me orienta, é alguém que puxa a orelha quando tem que puxar, e é alguém que eu vejo assim e eu sempre admiro. A mulher que ela é guerreira, forte. E a terceira mulher é a pastora Rosângela, que também me adotou, tem sido uma grande mãe para mim, uma amiga para minha sogra e uma mãe para minha filha. E dizer que todos os dias assim eu aprendo muito com ela, a minha esposa aprende com ela e que o pastor Ferreira e a pastora Rosângela têm sido um referencial de Deus na minha vida e na vida da minha esposa. E dizer que eu amo vocês e todas as mulheres aqui. Amém? Amém, amém. Mais alguém? Não? Não? Tá rindo pra mim ali? Vê não? Vitor. Bom dia, igreja. Um feliz Dia das Mulheres, né, para todas vocês. Que Deus abençoe a cada uma. E eu gostaria de fazer um agradecimento especial a algumas mulheres, né? Minha mãe, uma grande mulher de Deus e um grande exemplo para mim. Minha avó, que não está aqui, a irmã Edilene, a Camila, a Nayana e agora a Melissa, né? As mulheres da nossa família, a Raquel e a Rebeca, minhas duas irmãs que me apoiaram quando os dias eram difíceis, né? E eu gostaria de deixar um versículo dedicado a elas, mas também a todas as mulheres, que é o mesmo versículo que eu pedi para a gente colocar aqui nas lembrancinhas, né? Tá no livro de Cantares 4:7. Diz bem assim: você é inteiramente linda, minha querida. Não há em você defeito algum. E eu gosto muito desse versículo, né? Eu escolhi ele porque Deus, quando fez a mulher, ele fez diferente do homem, né? Ele não formou ela do barro, mas ele tirou uma costela, né? Deus fez detalhadamente a mulher. Por isso que a mulher é mais bonita, né? Por isso que a mulher é mais virtuosa. Quando ele olhou para o homem e viu que não era bom que ele estivesse sozinho, ele decidiu fazer uma auxiliadora. E graças a Deus por vocês, graças a Deus pelo apoio de todos vocês, pelo apoio, pelo amor, pelo carinho. E dizer também que cada um, aproveitando que nós estamos no tema identidade e propósito, cada um sirva a Deus conforme o propósito e a identidade que Ele deu para você. Então, você que é mulher, a Bíblia diz para você ser a edificadora do lar, a governanta do lar, né? Eu trabalhei num local onde o meu chefe, ele detestava ficar em casa. Então, quanto mais tempo ele pudesse ficar no trabalho, para ele melhor. Então, ele comprava um frigobar para ele ficar lá no trabalho, trabalhar até tarde da noite, né? Às vezes ele dormia para lá, porque ele não queria voltar para casa. Então, e depois de um tempo a gente foi saber porque a mulher dele ligava querendo saber onde é que ele estava, ligava para o trabalho e ele, nesses momentos, ele desabafava com a gente, né? Que era difícil o relacionamento dele, que ele se arrependia da escolha que ele tinha tomado. Então, a mulher é o termômetro da casa. Quando a mulher está triste, a casa fica triste. Eu percebo que quando a minha mãe viaja para o interior, parece que a casa fica vazia. Parece que não tem ninguém para brigar comigo lá. Então, seja a mulher que edifica o lar. Abençoe sua vida, que as pessoas olhem para você e vejam o caráter de Cristo refletido no seu casamento, na sua casa, na sua célula, no seu ministério.
E mais tarde vocês vão passar ali atrás, aproveitando para deixar o recado. Tem um para cada um, tá? Mas se sobrar, você pode levar para sua sogra, para sua filha, alguém que não pôde vir, tá bom? E é isso que eu tinha para falar e que Deus abençoe a todos nós, amém? Amém, amém. A gente vai... Tem mais alguém? Não, né? Eu vou deixar aqui também uma pequena palavra para minha esposa. Rapidamente. Amém? Pensei que ela não ia vir hoje, a gente preparou tudo. Poxa, se ela não vem hoje, ela teve um imprevisto. Aí, tá bom, mas tudo bem. Eu não preciso ficar mostrando nada, ela já sabe. Todos os dias, né, amor? Tô brincando. Mas assim, eu quero primeiramente parabenizar todas as mulheres por esse dia especial. Vocês viram como nós dependemos muito de vocês, nós precisamos muito de vocês. Amém? Vocês têm um papel muito importante nas nossas vidas. A gente tenta fazer as coisas, mas não fica 100%, não fica perfeito. Mas a gente tentou dar o nosso melhor hoje aqui na igreja, né? Desde a semana toda a gente tem trabalhado, assim, preparado as coisas. Mas assim, a gente consegue perceber que a mulher ela é diferenciada. A mulher ela tem um feeling diferente, um pensamento diferente, um toque diferente. Então, na verdade, nós não somos muita coisa sem vocês. Tá bom? Não só esposa, não só filho, não. Todo amizade, nos colega de escola, né? E principalmente nós que somos casados. Tá? Eu queria deixar só uma palavra para minha esposa, que está em Provérbios, que diz assim: quem encontrará uma mulher virtuosa? Ela é mais preciosa do que rubis. Então, dizer para minha esposa que você é muito preciosa. Não tenho palavras assim para definir o quanto que você é importante para mim. Você sabe que tudo que eu faço, tudo que eu quero fazer, todo plano que eu tenho, eu converso com ela, né? Porque ela sempre tem uma palavra. Então, quer dizer que você chegou para somar na minha vida e que eu quero estar com você todos os dias, com saúde, com vida, ao seu lado. Amém? Você é muito importante e obrigado por tudo, pela família, pelo cuidado. A Sula, vocês, alguns sabem, mas a Sula ela não trabalha fora de casa, né? E assim, parece ser algo fora do comum, né? Que normalmente a mulher tem que trabalhar, a mulher tem que estar cuidando da carreira, né? E ela decidiu, né? Conversou com o Senhor, decidiu ser do lar, cuidar dos nossos filhos. Cuidar da casa, cuidar de mim, né? Então, eu te admiro muito por isso, meu amor. Entendeu? Então eu falo pra ela: você cuida daí que eu vou cuidar daqui. Eu vou dar conta das coisas daqui e você cuida da nossa casa. Então, eu tenho muito a agradecer a ela, porque eu sei que quando eu vou voltar para casa, tem alguém lá que está cuidando das crianças, tem alguém que está cuidando da casa, né? Tem algo preparado quando eu chegar. Então, muito obrigado, amor. Muito obrigado mesmo. Amém? E para finalizar, né, tem uma pessoa também que é especial, que é a nossa amiga, minha cunhada maravilhosa, Tabita. Tá bom? Não poderia deixar de homenageá-la, né? Nossa pastora, Tabita. Né? Então, nós estamos vindo de mulheres fortes, né? Então, Tabita, quero dizer que você é uma mulher forte, amém? Que o Senhor continue te dando forças, te direcionando, te mostrando o caminho que deva seguir. Amém, irmãos? Ser pastor, ser pastora, não é uma tarefa fácil, tá? Então, continue orando pela vida dela, continue dando suporte a ela, amém? Para que ela continue firme nessa caminhada. Então, você é especial, você também é uma mulher diferenciada, inteligente, tá? Eu sempre falo que eu acho a Tabita muito inteligente e Deus tem te usado muito nesse trabalho, que Ele continue te usando, que Ele faça você prosperar, que Ele abra as portas, que Ele abra a porta em todas as áreas da sua vida, todas as áreas, todas. Amém? Todas. Principalmente o varão. Eu não queria chegar nesse ponto, mas que Ele abençoe você em todas as áreas, te faça próspero. Amém?
Então, fechou. Fechou. Mais alguém? Não, né? Então, vamos levantar, ficar de pé dessa manhã. Vamos orar, agradecer. No final ali, ó, vamos tirar uma fotinha e ter uma lembrancinha ali para as mulheres, tá? Aí, ó, homens, naquele padrão de sempre. Mulheres primeiro, tá? Como sempre, né? Mulheres e as crianças primeiro. Amém. Vamos encerrar, meus irmãos. Tomar esse café maravilhoso. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por mais esse culto, essa oportunidade de estar aqui na tua presença. Muito obrigado, meu Pai, pelas pessoas que vieram, expuseram aqui seu tempo para te ouvir e para compartilhar a alegria de estar em unidade, Pai, de estar na tua presença, fazendo o melhor para ti. Obrigado por esse dia maravilhoso, que tu deu o restante do domingo especial, que tenham esse domingo especial, meu Pai, na tua presença. Obrigado pela vida das mulheres, obrigado por esse dia internacional, que elas sejam respeitadas, sejam honradas em todos os lugares. Obrigado, meu Pai, que tu nos conduza de volta para casa da mesma forma que tu trouxeste, debaixo da tua guarda e da tua paz. Que tenhamos uma semana maravilhosa, cheia de grandes notícias e grandes realizações, Pai, porque tu estarás no controle de tudo. Que o amor de Deus, Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Estamos despedidos e vamos tomar o nosso café especial, feito. E vós saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e outeiros romperão em cântico diante de vós, e toda a árvore do campo aplaudirá. Amém. Vamos tomar café.